Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos. Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo. E vamos orar para nós iniciarmos nosso tempo nessa manhã. Amém? Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder chegar diante do Senhor, em nome de Jesus, e poder ouvir a sua palavra, os seus pensamentos revelados, ó Pai. Te agradecemos por esse privilégio e pedimos, Espírito Santo, que são unge nossos corações, unge a sua palavra, recebe a nossa adoração, nosso louvor e fale conosco, Senhor, nessa manhã. Vai de encontro das nossas necessidades. Por favor, Senhor, supra, cura, ó Pai, em nome de Jesus, liberta, transforme, trabalhe em nós e através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. O primeiro, Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Amém. Glória a Deus. Incomparável. Não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no ar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és
Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são como os teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável. Amém. Ótimo. Amém. Glória a Deus. Uau! Amém, né? Ótimo. Se você pode, abre comigo nessa manhã, sua palavra, a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos por teu Espírito que nos selou e que nos direciona no caminho que devemos andar. Por favor, Senhor, fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor Jesus, agora e eternamente, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Está escrito. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que versículos maravilhosos para nós dessa manhã. A ansiedade é um sentimento forte dessa geração que nós estamos vivendo no momento. Né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade faz parte das nossas vidas. Né? Nós não gostaríamos, mas faz parte da nossa natureza. Né? E muitas vezes fica difícil de controlar. Precisamos muito da graça do nosso Deus para que possamos, né, em momentos difíceis, não andarmos ansiosos de coisa alguma. Não entrarmos em pânico, não ficarmos, né, desesperados, mas poder voltar para Deus, confiar em Deus, descansar em Deus e experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas em cada situação que nós vivemos, né? Em cada momento que se chama hoje, nós precisamos estar conectados com a vontade de Deus para que não andemos ansiosos de coisa alguma. E quando nós confiamos em Deus, esperamos em Deus, em momentos difíceis, né, o resultado será que a paz, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E este é um privilégio de cada um de nós que somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, esperando o retorno de Cristo aqui na terra. Irmãos, nessa manhã eu gostaria de te animar. Eu não sei qual a sua situação que você está passando neste momento, qual o problema que você está administrando, mas eu quero dizer para você, não fique ansioso de coisa alguma. Deus está no controle das nossas vidas. Deus é soberano em todas as coisas. Ele conhece profundamente cada um de nós. E Ele tem um plano perfeito para cada um
nesse exato momento. Ele conhece a sua necessidade, ele conhece o seu problema. Davi disse, em Salmos 31, Davi disse em Salmo, versículo 7, Senhor, eu vou me alegrar em ti, porque o Senhor conhece as minhas aflições, o Senhor vê as minhas angústias. Não, esse é Davi falando. Davi falou assim, o Senhor conhece, sim, as minhas aflições, o Senhor conhece as minhas angústias, então eu vou confiar em ti. E sabe, Davi é um grande exemplo para nós nessa manhã, porque ele disse em Salmos 40, versículo 1 a 3, ele diz, esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama e perdição, e colocou-me os pés sobre a rocha. Olha, então Davi sabia que Deus cuidava dele. Davi falhou muitas vezes, ele fracassou muitas vezes, mas ele dava a volta por cima, porque ele conhecia o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Então, Davi, ele podia experimentar a graça de Deus no dia a dia, e Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, nós podemos, no meio das aflições da vida, das angústias que passamos, confiar, esperar inteiramente na graça de Deus. Abre a sua Bíblia comigo rapidinho aqui, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aqui no nosso culto online hoje, nós temos a presença da Júlia conosco, né? Então, seja muito bem-vinda aqui, Júlia. Vocês não estão vendo porque a câmera está focada aqui na frente. Mas, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para cada um de nós nessa manhã, que estamos passando por momentos difíceis, não estamos sabendo o que fazer. Sabe, nós precisamos confiar que Deus sabe de todas as coisas. Deus, o nosso Deus, é soberano em todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Pedro fala o seguinte, por isso, cingindo o vosso coração, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Olha, Pedro está falando, por isso, cingindo o vosso entendimento, cingindo, aqui ó, a nossa mente, cingindo, fala de criar uma cerca, criar um muro, né, uma cerca em nossa mente. E sabe, lá no interior, eu lembro, né, eu sou muito cearense, caipira da roça, né, nós, né, eu lembro quando era criança, meu pai, né, ele sempre estava fazendo alguma coisa, ele queria proteger a casa, ele construiu, naquela época, lá, mais ou menos uns 45 anos atrás, né, eu ainda sou bem jovem, né, mas eu lembro, ele, para proteger a nossa casa, naquela época, ele construiu uma cerca de arame farpado. Então, eu lembro dessa cerca ao redor da nossa casa. Qual a finalidade da cerca? Proteger, né, de ladrões, proteger de animais entrar, não é verdade? Proteger. Então, aqui, essa palavra cingindo, no grego, dá o sentido de criar uma cerca. Onde? Na sua mente, no nosso entendimento. Para que as projeções do inimigo não cheguem nas nossas emoções, na nossa mente. Então, pensamentos negativos, pensamento do passado, de fracassos e tudo. O inimigo gosta de lançar na nossa mente para gerar preocupações, para gerar culpa, condenações. Então, Pedro fala, cinge o vosso entendimento. Cria uma cerca no vosso entendimento. Com o quê? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E fala assim, sede sóbrios. Essa palavra sóbrios no grego é não viva desequilibrado nas emoções. Sede sóbrios. E sabe, o fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito é domínio próprio, mansidão, alegria, paz, né? Então, ser sóbrio
manter a mente conectada com a vontade de Deus, né? Não permitindo que pensamentos negativos penetrem na sua cabeça. Por isso, 2 Coríntios 10, 5 fala, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus, a Deus. Então, quando vem um pensamento na nossa mente, para gerar culpa, condenação, preocupação, ansiedade, peraí, esse pensamento não é de Deus, está vindo de outro lugar. Então, nós levamos, através da oração, da petição, diante do Senhor. Isto é, não andeis ansiosos de coisa alguma. E confiar em Deus, esperar em Deus, esperar é imperativo, inteiramente na graça. Graça é favor imerecido. Não merecemos. Olha, esperar é tão importante para nós, para não entrarmos em desespero. Esperar em Deus, confiando em Deus, sabe, descansando em Deus, sabendo que aquele que começou boa obra em nós, há de concluir. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abra sua Bíblia comigo aqui com uma ilustração nessa manhã, em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. O que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo Senaqueribe, rei da Síria. Ele invadiu várias nações próximo de Israel. O pai de Senaqueribe levou cativo o reino norte de Israel e levava os jovens para outras nações e colocava o seu próprio povo ali nessas nações. E Senaqueribe vinha contra Ezequias, que era o rei de Judá. E com ele estava 185 mil homens. E gerou medo aos judeus. Os judeus ficaram com medo, Ezequias ficou com medo. Mas sabe, aí no versículo, aí muitos judeus, sabendo que Ezequias estava vindo, eles ficaram muito ansiosos, inquietos. E muitos estavam montando na mula e fugindo. Literalmente estavam o quê? Picando a mula. Né? Picando a mula, fugindo. Né? Mas aqui, no versículo 15, olha o que o Senhor fala para eles. O seguinte, Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas não o quisestes. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixado como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Por isso, versículo 18, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos que nele esperam. Olha só que coisa maravilhosa para nós nessa manhã. Os judeus, sabendo que Senaqueribe vinha com um exército, ficaram com medo e muitos estavam montando a mula, fugindo, estavam ansiosos, com medo. E Deus disse, olha, sossegue, fique tranquilo, porque aí está a vossa salvação. Confie. Né? Mas eles queriam sair de todo jeito, eles queriam fugir. Sabe, trazendo para o contexto das nossas vidas, muitas vezes agimos dessa forma. Nós sabemos de uma conta que tem pagado daqui um mês, sabemos de algo que vai acontecer daqui uma semana, e nós começamos a viver um mês no futuro, no agora. Vamos para a cama, não conseguimos dormir, nossa cabeça fica, sabe, tentando achar uma saída, uma solução aqui agora, procurando de todo jeito, ficamos estressados, ficamos com, sabe, nervosos, inquietos, tentando procurar um jeito de fugir. Enquanto isso, versículo 18, Deus espera para ter misericórdia de nós. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça,
Bem-aventurados todos que nele esperam. Por que? A pergunta para nós hoje. Por que bem-aventurados os que esperam em Deus? Por quê? Isaías responde. Isaías 64, olha lá comigo. Isaías 64, olha a resposta do profeta. Isaías 64, versículo 4. Olha a resposta de Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque bem-aventurados que esperam em Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que trabalha para aquele que nele espera. Por isso, bem-aventurado, em vez de ficar ansioso, em vez de ficar inquieto, procurando uma saída, nós devemos levar, como Paulo diz em Filipenses 4, 7, levar diante do Senhor todos os pensamentos, todas as nossas ansiedades, toda a nossa inquietação, diante do trono da graça, em nome de Jesus, colocar diante dele e descansar. A paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando nós esperamos inteiramente na graça, como 1 Pedro 13, Deus começa a trabalhar por nós. Deus começa a agir. Deus trabalha para aquele que nele espera. Aí, quando chega o dia que nós esperávamos que seria o fim, de repente nós passamos por ele e ele fica para trás, porque Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Este é o Deus de Abraão, este é o nosso Deus, e ele nos ama hoje e agora. Ele não nos trata segundo os nossos erros, pelo contrário, ele nos ama imensamente. O seu amor é imensurável, é grande, e ele deu um plano para a sua vida, para a minha vida, nessa manhã de domingo. Então, na tranquilidade, na confiança, está a vossa força, a vossa vitória. Confie, espere, descanse no Senhor. E para a gente concluir nessa manhã, Salmos 37. Salmos 37, versículo 3 e 4. Está escrito. Salmos 37, versículo 3 e 4. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, confia no Senhor e faz o bem. Alimenta-te da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Alimenta. Tem um tempo de devocional diariamente. Lê primeiro um versículo ali com seu contexto. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Hebreus 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé, Romanos 10, 17, é alimentada com a palavra de Deus. Nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. Agradamos o Senhor e o resultado. E ele satisfará os desejos do teu coração. Então, é Deus que vai satisfazer. E ele olha para você e para mim, hoje e agora. Não importa o ontem, já é passado. Paulo disse em Filipenses 3,13, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. O que está diante de você hoje? O que está causando, ansiedade? Está tirando a sua tranquilidade? Confia no Senhor. Leva diante do Senhor. Põe diante de Deus em oração. Assim, através da petição e oração. Protocola o seu pedido diante do trono da graça em nome de Jesus. Vai estar protocolado e Jesus, ele diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Espere, confia. Davi disse em Salmos 71, versículo 14, eu esperarei sempre e o louvarei mais e mais. Então, nessa semana, amados, para nossa exortação, vamos levar diante de Deus tudo que está causando ansiedade,
tudo que está tirando a nossa tranquilidade. Em nome de Jesus, fala, Senhor, cuida de mim. Eu sei que o Senhor tem um plano para mim essa semana. Coloca diante dele e descansa. Depois que você protocola o seu pedido, descansa. Espere. Porque Deus vai agir. E agindo Deus, quem impedirá? Então, por isso, amados irmãos, Filipenses capítulo 4, voltamos no primeiro versículo nosso dessa manhã. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Então, vamos levar cativo diante do Senhor tudo que não é de Deus e confiar nele, esperar nele, descansar nele. Porque ele tem um plano para nossas vidas essa semana. O Deus de Abraão é o nosso Deus. E ele nos ama incondicionalmente. Não vamos entrar em desespero. Vamos ser sóbrios. Vamos cercar nossa mente com a palavra de Deus. Vai criar uma muralha e proteger nossa mente, nossa emoção, para que possamos viver uma vida sem ansiedade. Num mundo que hoje traz muita ansiedade ao povo de Deus. Vamos confiar nele, esperar nele, porque ele tem um plano para as nossas vidas neste momento. Amém? Ok. Se você está nos assistindo nesse momento, ou durante a semana, ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando João Batista viu Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele veio aqui na terra resolver esse problema que impedia-nos de chegar a Deus. Né? O pecado. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário. Ele foi o nosso substituto. Né? A palavra hiper, no grego, é a favor de, em benefício de, para o bem de. Foi em nosso lugar. Foi em nosso benefício, para o nosso bem, que Jesus morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está ali o verbo afirmativo, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, por favor, ore comigo agora, onde você está e como você está, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fala assim. Você não precisa gritar, aplaudir, não. No seu coração, Deus ouve o seu coração. Todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, Deus ouve o nosso coração. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Eu creio que o Senhor subiu nos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu te confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém? Se você orou assim pela primeira vez, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que agora você tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você
e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e vamos em frente nessa semana, em nome de Jesus, não andando ansiosos de coisa alguma, mas levando diante do Senhor toda a nossa inquietação, em nome de Jesus, e confiar, confie, espere, porque Deus vai agir, e agindo Deus, ninguém poderá impedir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.